Eu estava pensando hoje sobre uma frase que o TFM soltou em um dos podcasts dele que dizia o seguinte: tem um grupo na população que pode ser empoderado até não dar mais, pode ser empoderado até o talo, que não tem nenhum efeito negativo na sociedade, pelo contrário, tem um efeito positivo. Basicamente, se tu empodera o homem, a quantidade de casamento, a taxa de natalidade, a geração de riqueza da tua sociedade aumenta absurdamente. E quando tu faz isso com as mulheres é justamente o contrário, elas postergam o casamento, têm menos filhos, se divorciam, ou acabam nem casando, ou nem fazendo filho, ou viram mãe solteira. E até mesmo a mídia mainstream, às vezes ela solta umas verdades. Ela começou a soltar algumas verdades algumas verdades nos últimos 2 anos. Que até mesmo a mídia mainstream, como CNN, The Guardian, etc., começaram a soltar alguns artigos dizendo que não existe nenhum país no mundo que tenha a igualdade entre homens e mulheres, assim, econômica e socioeconômica, e tem uma taxa de natalidade sustentável. Tem até uma tradução que eu quero fazer de um discurso do Putin que ele fala a respeito disso. O vídeo era algo como: por que a mídia mainstream odeia o Putin? Mas enfim, os únicos países que têm uma taxa de natalidade acima de 2, ou até pelo menos 2, assim, sustentável, são países onde não tem egalitarianismo, não existe esse empoderamento feminino. Mas vão falar: não, mas existe empoderamento masculino, então tem que ter discriminação contra a mulher. Não, na verdade não existe empoderamento forçado de ninguém. Tu tem um mercado livre, o homem foca mais em trabalho, a mulher foca numa vida mais balanceada, e inevitavelmente o homem vai ter mais recursos. E como eu falei, a hora que tu tem homem com mais recursos, homem empoderado, ele vai querer se casar, ele vai querer ter filhos. E isso bate numa coisa bem visceral que muita gente que não tem conhecimento sobre a dinâmica de relacionamento entre homens e mulheres, não precisa nem ser red pill, que os caras não percebem que basicamente a mulher, ela, como eu já falei várias vezes, ela precisa depender fisicamente e ou financeiramente do homem para continuar num relacionamento com ele. É um relacionamento totalmente transacional. A hora que o homem parar de prover o que a mulher procura, ela desaparece. Ainda mais se tu tiver numa sociedade empoderada, que ela pode ser independente. Mas eu vou além disso. Até mesmo o Rolo Tomassi, ele fala algumas vezes que no Twitter que a mulher, ela não vai se aproximar, ela não vai querer estar com um homem que esteja no mesmo nível que ela ou abaixo dela. Ela sempre vai buscar um homem que está acima dela. A gente conhece a tradução disso, isso é hipergamia. Só que é óbvio, o cara tá no Twitter e ele tem que ficar passando o negócio de uma forma meio introdutória, para os normes conseguirem entender. Então aí tu vê outro problema desse egalitarianismo, desse empoderamento feminino, porque mesmo que a mulher consiga arranjar um cara que vai casar com ela, vai ter filho, e o cara esteja no mesmo nível que ela não vai permanecer com ele muito tempo. Ela não vai querer se comprometer com um cara a nível de casal, de ter filho, né? Quantas histórias a gente já viu até aqui na seção de comentários do canal de caras que a mulher deu pé na bunda porque ele não tinha um salário alto o suficiente ou porque o cara foi demitido. Então essa é outra consequência do empoderamento do egalitarianismo. E também tem outra coisa engraçada na sociedade que eu vou já ir prosseguindo já no tema do vídeo, que é o seguinte: eu assisti hoje um vídeo do Human, que ele estava comentando sobre um vídeo antigo do Paul Proteus, que falava sobre como os homens atuais eles estão fracassando perante a sociedade. Eles estão fracassando porque eles não estão casando e não estão tendo filhos. É aquela ideia que o homem de sucesso ele tem que necessariamente construir uma família. Basicamente tornando o homem um escravo, porque o papel dele é prover e agradar mulheres, né? Ele não pode viver para si mesmo. Mas enfim, como eu já falei antes, se o cara tem recursos, ele vai fazer isso de qualquer forma porque é o instinto dele. Só que a questão é a seguinte: não é que o homem atual, ele falhou, ele fracassou. Eles usam o termo failed to launch, como se fosse um foguete que falhou ao ser lançado para o espaço. Não é que o cara falhou,
em se lançar, falhou em tentar construir família e casar com mulher e ter filho. O cara nem sequer tentou, porque os benefícios não são visíveis. A mulher moderna, a mulher atual, ela também não dá para considerar ela um prêmio. Os caras, alguns até tentaram, mas tentaram um pouco e se cansaram e ligaram o foda-se e foram fazer outra coisa da vida deles. Outros nem sequer tentaram. Então não é necessariamente, oh meu Deus, eles falharam, né? Ocorreu uma falha no lançamento desses homens para a vida de chefe de família, de pai, de marido e tudo mais. Só que tem uma outra dinâmica por trás disso. Basicamente esse negócio do empoderamento feminino e do egalitarianismo foi uma ideia que foi difundida e colocada em prática ali a partir da década de 60, né, da segunda onda feminista, para servir de justificativa para colocar as mulheres para trabalhar e para estudar, para elas irem para as universidades e para as empresas. E como eu sempre falo, é aquela promessa que nunca vai ser cumprida, né? Foi prometido, as mulheres juraram de pé junto que elas iam se tornar mais independentes, os relacionamentos com os homens iam ser de igual para igual, elas iam ajudar os homens a carregar o peso da sociedade. Só que o que aconteceu, a gente tem aí 70 anos de história documentada. 70, 60 anos de história documentada. Basicamente, o empoderamento feminino só serviu para aumentar ainda mais o parâmetro do que ela quer, do que ela espera de um homem. Então, basicamente, ela simplesmente começou a exigir mais, se tornou mais exigente, não teve, na realidade, relacionamento de igual para igual, porque inevitavelmente sempre quer buscar um cara que esteja acima dela. Então, se a mulher foi empoderada, ela subiu alguns degraus, agora ela vai querer um homem que esteja alguns degraus mais ainda acima. Com a parte grave, a parte crítica, que nenhum dos benefícios que elas tinham, desde a época que elas eram donas de casa, os benefícios anteriores foram cortados. Né? Todo mundo conhece as histórias de terror do divórcio, que a mulher fica com a casa, fica com os filhos, fica com a pensão, e daí vai dizer assim, mas é que ela é a cuidadora principal dos filhos. Não, mas peraí, ela também trabalha 40 horas por semana que nem eu, por que ela é a cuidadora principal? Ah, porque vagina, então foda-se, entendeu? Até mesmo o Dom Sandro, ele fala no canal dele que tem casos raros que a mulher aceita uma guarda compartilhada, mas ela ainda assim quer cobrar uma pensão do cara. Então, olha só a tua recompensa, né? Como é que o cara vai querer ser aquele foguete que vai para o espaço? Como é que ele vai querer se lançar e perseguir o objetivo de casar e ter filhos com essas recompensas, com esses riscos? Com toda essa face negativa claramente visível na sociedade. Mas acaba que, no final das contas, essa ideia do egalitarianismo afetou negativamente tanto os homens quanto as mulheres, mas afetou muito mais negativamente as mulheres. Eu vou explicar, porque basicamente ensina que homem e mulher eles são iguais, dá para ter relacionamento de igual para igual, e que nenhum precisa necessariamente do outro. Às vezes o pessoal usa aquele outro extremo, de que ambos precisam um do outro. Ok, conforme tudo que eu falei aqui no vídeo, a gente já pode ver que isso é balela. A maior parte dos homens, quando eles chegam aos 25, 30 anos, eles já percebem que isso é besteira, não adianta. Tu não vai ter um relacionamento de igual para igual com a mulher. No máximo, o relacionamento vai ser de igual para igual e ela vai ficar contigo até ela ter um salário mais alto que o teu, ou até tu ser demitido, ou simplesmente vai ter ela só vai ficar contigo durante o período de lua de mel. 3, 6, 9 meses, talvez um ano. Aí de repente vai chegar aquele momento que vai ter bem mais atrito no relacionamento, a vida sexual vai esfriar absurdamente e um dos dois inevitavelmente vai ter que tomar a iniciativa de terminar o relacionamento. Porque, que nem eu falei, é aquela dinâmica. A mulher, para continuar com o cara, ela tem que depender do cara e ela tem que ver o cara como alguém que está acima dela, que tem mais status, tem mais recursos, e a sociedade está trabalhando justamente para fazer o contrário disso. Só que por que isso afeta menos negativamente o homem? Porque o homem, logicamente, o valor dele no mercado sexual está relacionado à capacidade dele de prover, à capacidade dele de dar segurança. Não está relacionado à fertilidade dele, mesmo porque a fertilidade do homem vai até 60 anos e cacetado. Não está relacionado à aparência física também. Existe uma fração disso, mas não é tudo isso. O principal do cara é a provisão, é a segurança. Então o homem, mesmo que ele caia na real com uns 25, 30 anos, talvez 35, o cara tem até os 50, 55 anos para manter o valor de mercado dele. Na verdade, até aumentar o valor de mercado dele.
E muitos podem decidir assim, não, agora que eu tenho mais recurso, eu vou procurar uma mulher bem mais nova e vou pelo menos ser recompensado pelo meu esforço, né? Vou pegar uma mulher mais jovem, mais fértil, mais atraente e tudo mais. Só que tem outros que simplesmente decidem não se casar, não ter filho, tem uma namorada aqui, outra namorada aqui, e se dedicam mais a viver só para eles mesmos. Então, na maior parte dos casos, até mesmo os homens que foram afetados por essa mentira do egalitarianismo, eles tomam uma decisão voluntária de não perseguir o sonho de ser um chefe de família, de ser um marido, de ser um pai, porque eles veem que não vale a pena. Eles veem que o esforço não vale, tem muito risco envolvido, o custo é muito alto, o cara vai ter que muitas vezes se contentar com uma mulher que já está com 30 ou mais de 30, porque é a única fase que elas finalmente vão decidir que querem casar e ter filho. E daí quem é que vai querer ser o cara número 40, número 50, até número 80 de uma mulher, assim? Tu vai pegar uma mulher que está no final da aparência física dela, a fertilidade decaindo, já teve com sei lá quantas dezenas de caras antes de ti. Cadê o mérito nisso? É aquela coisa até que eu comentei num hangout, né, da degeneração de muitas vezes ter um cara que está lá pagando a cerimônia de casamento, se casando com a mulher, e um ou outro cara que está ali na lista de convidados é um cara que já passou a vara na noiva, entendeu? Então não é, os caras não estão só falhando. Pode ter um percentual de homens que estão falhando em perseguir e conquistar esse sonho, né, de ser o chefe de família, mas eu acho que a maioria deles está simplesmente dizendo não, ou postergando, sabe? Ou estão dizendo não, não quero, não vale a pena, é muito arriscado, não tem recompensa nenhuma para mim, ou estão postergando porque eles querem chegar num nível de status bem alto para conseguir a melhor mulher possível. Só que eu vou tirar um outro band-aid nesse vídeo, que para o homem racional é muito fácil de ver que o relacionamento de longo prazo ele só beneficia a mulher, ele não beneficia o homem. Porque vamos lá, o homem ele busca aparência física e fertilidade. Isso quer dizer que quanto mais tempo ele ficar com a mulher, menor vai se tornar a recompensa dele. A recompensa dele vai só decair, vai só depreciar. Porque conforme o tempo vai passando, a fertilidade da mulher vai desaparecendo e a aparência física dela vai decaindo. Agora, o que a mulher procura? A mulher procura segurança e recursos. Conforme o homem vai envelhecendo, a quantidade de recursos que ele acumula e a capacidade dele de prover segurança para a mulher é cada vez melhor, cada vez maior. Então, o relacionamento a longo prazo, se tu parar para pensar mesmo, não vale para o homem. É que nem o Tom Likas falava no programa de rádio dele, assim, tu tem que só ficar dating mesmo, namorando e dane-se, entendeu? Tu não tem que casar. Mas enfim, por isso que eu digo que a falácia, a mentira do egalitarianismo afeta negativamente os homens, só que afeta mais cedo e afeta menos do que afeta as mulheres. Porque o cara, quanto antes ele se tocar, antes ele pode resolver a vida dele e realmente tomar uma decisão racional e consciente, baseada na realidade, não naquele sonho blue pill de que ser um chefe de família é o Monte Everest da vida do cara e que as mulheres são perfeitas e cheias de empatia, nem nada disso. São bem pragmáticas, assim, bem interesseiras. Mas enfim, por que isso prejudica, a ideia do egalitarianismo prejudica mais as mulheres? Aí é que tá. Porque a mulher moderna, a mulher desde a década de 60, ela não é educada a respeito do que os homens esperam de um relacionamento. O que os homens querem. Muitas delas ficam perseguindo carreira e estudos, achando que, meu Deus, agora que ela vai acumular mais status e mais recursos, ela vai conseguir atrair um outro homem. É que nem o Paul Proteus fala, não existe nenhum diploma nesse mundo, seja de graduação, mestrado ou doutorado, que deixe o homem de pau duro. Então a mulherada moderna, elas ficam perseguindo status e carreira, achando que isso vai facilitar a vida dela na hora de procurar um homem. E nesse meio tempo que ela está estudando e trabalhando, a aparência dela está decaindo. A fertilidade dela está dizendo tchau, tchau. E esse é outro detalhe, a mulherada elas não são educadas por causa do egalitarianismo, né? Tu não pode falar das diferenças entre homens e mulheres, elas não são educadas a respeito do relógio biológico delas, e a mídia não está ajudando. Em 2010, a mídia falava mais abertamente sobre como é totalmente inviável uma mulher com mais de 35 tentar engravidar, muito menos uma mulher de 40. A mídia naquela época, em 2010, estava alertando que essas empresas que ficam vendendo programas de congelamento de óvulo para as mulheres estão basicamente cometendo um estelionato, estão tentando vender uma mentira
Um sonho que na verdade é um pesadelo para a mulherada. Só que de 2015 para cá, a opinião da mídia mudou completamente. Tá simplesmente falando, não, filha, vai lá gastar 10 mil, 20 mil para congelar o óvulo, tu vai conseguir encontrar o teu príncipe encantado, tu vai conseguir se casar e ter filho, tu vai conseguir engravidar aos 40, 45. Então, mas de qualquer forma o homem ele consegue ver a realidade e ver que o egalitarianismo é uma besteira. Então por que a mulher não consegue, né? Eu vou até reforçar de novo aquela ideia que na verdade realmente o homem ele é mais inteligente do que a mulher. Mas enfim, então elas desperdiçam o tempo delas, buscando carreira e estudos, achando que isso vai servir como moeda de barganha para atrair um bom homem. Elas não têm a mínima ideia de como funciona o relógio biológico delas. E daí, quem sabe, talvez, né? Porque também a mídia fica vivendo aquela ideia que ela tem que viver para ela mesma, tem que aproveitar a vida e só casar bem depois e nunca baixar o nível. O cara sempre tem que ser o pica das galáxias, é o melhor possível. Então tu pega aquela ignorância a respeito do relógio biológico, a respeito da fertilidade, coloca aí uns 5 anos de faculdade, mais uns 5 anos de mercado do trabalho, para ficar viajando bastante, tirando bastante foto no Instagram. Aí a mulher vai finalmente lá depois, nos 30, 35, tentar procurar um cara. Ela vai reparar que ela está com 30, os caras não sentem mais tanta atração física por elas, a aparência física dela não é mais a mesma. Muitas vezes ela pode nem ter já algum problema de fertilidade, mesmo a fertilidade dela já tendo caído. Só que pode ter alguma complicação por causa de anos usando pílula, tanto pílula anticoncepcional quanto pílula do dia seguinte. Então, basicamente, a mulher ela se toca que ela ficou dos 15 até uns 30, 35, desperdiçando tempo. E aí que está a diferença. Mesmo que a mulher perceba a realidade, perceba que o egalitarianismo era uma besteira, perceba que o que o homem procura é aparência física e fertilidade, e que ela é que está procurando recursos de segurança, mas o homem não vai valorizar ela por causa dos recursos ou da segurança dela. É que nem o pessoal fala no meu canal, né? Não adianta de nada a mulher ter carreira e salário, se na hora que ela for se juntar as trouxas com um cara, ela não vai querer pagar as contas da casa, vai querer pagar uma fatia menor. Não adianta. Então, mesmo que a mulher perceba que ela desperdiçou o tempo dela, ela perceba que o egalitarianismo é uma mentira e ela tente consertar a situação, ela não tem como consertar a situação, porque ela está com 30, ela está com 35. A melhor fase que ela poderia atrair um homem, que era lá entre os 20 e os 25, passou faz quase uma década, e daí não tem nada para fazer a respeito. Então aí é que está a diferença. O homem, ele pode até, vamos falar que possa ter, né, essa red pill para as mulheres, né, que o egalitarismo é uma besteira. A diferença é que o homem, ele tem um tempo bem maior para se tocar da realidade, se tocar de como o negócio funciona. Então ele tem como adaptar a vida dele, ele tem como tomar uma escolha. Resumindo, se o homem não casa e não tem filhos, ele muito provavelmente ele tomou a decisão de não casar e ter filho. Agora a mulher não. A mulher ela está aprisionada pela aparência física dela e pela fertilidade dela. Então mesmo que ela se toque que egalitarianismo é uma besteira, ela vai ver lá que está com 30, 35 e ela vai ver que está tarde demais. Resumindo, ela pode até, ela mesma, pode falhar como um foguete tentando ir para o espaço. Não conseguir aquele sonho de ser uma esposa, de ter filhos e ter uma família. Só que a diferença é no caso do homem, muitas vezes, eu digo na maioria das vezes, a decisão do homem foi voluntária. Ele não quis. Agora, no caso da mulher é diferente. É aquele caso de ela pode até querer, só que a aparência física dela e a fertilidade dela já morreram. Ela não tem mais a opção, ela não tem mais a escolha. Então ela vai ficar lá solteira, vai comprar uns dildo, comprar uns gato, e dos dois ela vai aceitar a situação dela e tentar fazer o melhor possível da situação dela, ou ela vai se virar contra a sociedade e falar que a sociedade mentiu para ela, ou que todos os homens são porcos. E como é a minha previsão, né? Elas vão exigir cada vez mais que o governo cuide delas e polarizar mais ainda a política dos países, tentando transformar todos os países em países comunistas, né? Porque já que ela não arranjou um marido para cuidar dela até o dia dela morrer, ela quer que o governo faça isso. Essa basicamente é a vingança na cabeça da mulher, né? Porque ela acha que os homens rejeitaram ela
quando ela estava com 30, 35 procurando alguém, os homens rejeitaram ela, então agora ela tem que se vingar. Só que ninguém pensa a respeito de quantos homens essa mulher rejeitou quando ela estava entre os 20 e os 25. Que os caras queriam ter uma namorada para morar junto e tentar casar e numa dessas fazer uns filhos. Só que quando a mulher rejeita o cara, ela tá sendo forte, independente e empoderada, né? Quando o cara rejeita a mulher, ele tá sendo superficial e ele tá sendo sexista. E eu vou encerrar com essa frase do Rolo, né? Que diz o seguinte, que a maior parte dos homens, eles estão loucos para ser o melhor marido, o melhor namorado possível na época que as mulheres menos querem monogamia, que seria ali dos 15 até os 25. E tem outra frase também bem conhecida que diz o seguinte, né? Que todo homem que chega aos 30, sem estar casado, sem estar com filhos, ele muito provavelmente ele vai continuar solteiro o resto da vida. Só que como eu disse nesse vídeo aí que tá a diferença. O homem que se torna um solteirão, ele se torna por uma decisão racional e voluntária. Porque o valor dele vai continuar subindo até os 50, 55. Agora, o mesmo não é verdade para o caso da mulher. A mulher que se torna uma solteirona, na maioria esmagadora das vezes, ela esperou tempo demais para tentar se comprometer. E tá aí. Esse é o resultado da falácia do egalitarianismo na nossa sociedade. Agora é ver o que vai acontecer daqui para frente.